Fala gente boa, bem-vindos ao canal Tudo é Física, eu me chamo José Lopes e no vídeo de hoje nós brincaremos um pouquinho com a física usando as histórias em quadrinhos de super-heróis. Para isso nós vamos usar como base o livro A Física dos Super-Heróis de James Kakalios. James Kakalios ele é um professor universitário da Universidade de Minnesota, dos Estados Unidos, e esse livro ele foi publicado no ano de 2009. Infelizmente, até onde eu saiba, não há tradução para o português. Tá? Essa aqui é uma edição, é a segunda edição, é uma edição em inglês, e essa edição possui 26 capítulos, onde James Kakalios ele vai trabalhar alguns conceitos básicos de física mesmo do ensino médio, que nós já estamos acostumados a ver, usando para isso histórias em quadrinhos de super-heróis. São 26 capítulos onde ele vai abordar desde a mecânica, termodinâmica, eletricidade, até conceitos de física moderna. Tá? Então, como esse livro ele mexe com duas das grandes paixões que eu tenho, que é a física, por motivos óbvios, é por isso que vocês estão aqui, e histórias em quadrinhos, né? Eu sou colecionador de quadrinhos, eu tenho esse hobby assim, que eu levo bem a sério. Eu tenho aproximadamente 3.000 revistas em quadrinhos, tanto as atuais que eu leio, como também revistas antigas, da década de 60, 70, principalmente da Marvel, né? É a grande editora, na minha opinião. E também algumas revistas de Tex, que é de faroeste, da editora Bonelli, uma editora italiana. Gosto de algumas coisas da DC, porém a minha grande paixão realmente é a Marvel, como vocês podem ver aqui, o Amigão da Vizinhança e outras revistas. Essa minha estante, eu ainda tenho dois nichos desse aqui para cima, vocês não tem como ver aí pelo enquadramento da câmera, que vai até o teto. E na minha direita e na minha esquerda, eu tenho mais 5 nichos aqui na lateral até o chão, ou seja, é uma estante que vai do chão ao teto para poder comportar todas essas revistas e também os meus livros. Tá? Então, o primeiro capítulo, eu fiz a tradução. Eu resolvi traduzir esse livro, não sou um tradutor profissional, no entanto, eu acredito que a tradução que eu fiz alcançou o objetivo. Quem lê vai entender o que o autor quer passar. Tá? Então eu fiz a tradução do primeiro capítulo, vou deixar aí na descrição do vídeo o link onde você pode baixar, fazer o download dessa tradução. E nesse primeiro capítulo o autor vai abordar forças e movimentos. E para isso ele vai utilizar apenas um quadrinho, que você está vendo aí na tela. Um quadrinho da revista Superman, de 1939, Superman número 1, de 1939. Esse quadrinho aí é bem conhecido, tem até algumas questões de física em alguns livros aí já abordando esse quadrinho. E a partir desse quadrinho, o Kakalios ele vai fazer aqui algumas manipulações matemáticas utilizando conceitos físicos. A Kakalios explica aqui no primeiro capítulo que inicialmente Superman ele não tinha poderes de voo, ele não voava, ele apenas saltava devido à grande força que as suas pernas tinham. Tá? Então nesse quadrinho ele salta para o topo de um prédio, de um edifício de 200 metros. Então a primeira pergunta que Kakalios faz: qual deve ser a velocidade inicial do salto de Superman? Para isso, basta que nós usemos uma equação bastante conhecida, chamada equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. No caso, a velocidade final vai ser 0, porque o Superman tem que chegar no topo do prédio com velocidade 0. Porque senão ele passa do topo, se a velocidade for maior do que 0. Então, cortando-se o v ao quadrado, substituindo a aceleração, eu vou usar a aceleração igual a 10 metros por segundo quadrado. Como a aceleração é para baixo, a aceleração da gravidade é para baixo, ela é contrária ao movimento. Então eu vou colocar sinal negativo. E a distância vai ser a altura do edifício. Então nós teremos, fazendo aqui as contas, que a velocidade inicial ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4.000, o que nos dá um valor aproximado de 63 metros por segundo. Então essa é a velocidade inicial do Superman nesse salto. A segunda pergunta que Kakalios faz:
Qual deve ser, então, a força exercida pelo Superman no chão, a força em newtons? Para isso ele vai usar o teorema do impulso. Relembrando, o teorema do impulso diz o seguinte: impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou variação do momento linear, como queira. Impulso, em outras palavras, impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A definição de impulso é força vezes intervalo de tempo. Ou seja, quando o Superman ele está em repouso, ele quer saltar para o topo do edifício, ele aplica uma força no chão. Para isso, ele exerce uma força no chão para que a sua velocidade varie, para que ele saia do repouso e atinja a velocidade que nós já calculamos, 63 metros por segundo. A definição de impulso é força vezes intervalo de tempo. É essa força que ele aplica no chão vezes o tempo de contato dos seus pés com o chão. Quantidade de movimento, a definição é massa vezes velocidade. E aqui Cacalhos ele faz uma estimativa, que a massa do Superman é 100 kg. Tá? Então, substituindo os valores, força vezes intervalo de tempo. Cacalhos diz que um valor razoável para esse tempo, para esse intervalo de tempo de contato entre o pé e o chão, é 1/4 de segundo, igual a massa, que é 100 vezes 63. Força será igual, então, a 4 vezes 100 vezes 63, o que nos vai dar 25.200 newtons. Essa é a força aplicada pelo Superman no chão. O autor do livro nos informa que a força máxima que um ser humano consegue aplicar no chão é equivalente a 70% a mais que o seu peso aqui na Terra. E ele faz a mesma comparação com o Superman. Ou seja, esses 25.200 newtons seria a força máxima que o Superman poderia exercer no chão. Ou seja, seria igual a 170% do peso do Superman em Krypton. Então, fazendo uma regra de 3, 25.200 equivale a 170%, o peso equivale a 100. Resolvendo essa regra de 3 simples, matériazinha fundamental, matemática básica, o peso do Superman em Krypton seria aproximadamente 14.800 newtons. Agora está fácil, dá para nós calcularmos, por exemplo, para finalizar, a aceleração da gravidade em Krypton. Ora, nós sabemos que a massa do Superman nós usamos 100 kg e que a massa ela não se altera em nenhum lugar do universo. Em qualquer lugar do universo, a massa continua a mesma. Mas o peso varia de acordo com a aceleração da gravidade. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Se o peso é 14.800 e a massa é 100 kg, quem será o G? A aceleração da gravidade? É só dividirmos o peso pela massa, o que nos vai dar um valor de 14,8 metros por segundo ao quadrado. Isso nos informa o quê? Que a gravidade no planeta Krypton era aproximadamente 15 vezes maior do que a gravidade no planeta Terra. Essa seria, hoje em dia já tem outras explicações, mas no início, quando foi criado o Superman, uma das explicações para a grande força do Superman, ou seja, ele veio de um planeta onde a gravidade é 15 vezes maior do que a gravidade do planeta Terra. Então, as coisas aqui para ele ficariam tudo mais leves. Seria a mesma coisa se nós fôssemos para a Lua, onde a gravidade é mais ou menos 6 vezes menor do que a gravidade da Terra. Na Lua, nós também seríamos super-homens. As mulheres seriam super-girls. Por quê? Porque lá tudo ficaria 6 vezes mais leve, entre aspas. Ok? Então, é isso. Esse capítulo é sobre cinemática, sobre dinâmica. É bem interessante a forma como o Cacalhos trabalha esses conceitos. É ótimo para quem é professor de física também e quer quebrar um pouco o gelo das aulas, né? Fazer uma coisa mais divertida. Então, lembrando, o link está aí na descrição com o download do primeiro capítulo traduzido, ok? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dependendo aí da aceitação, eu pretendo também traduzir. Já comecei a tradução do capítulo 2, dá muito trabalho para fazer, então eu vou esperar aí um pouco aí, dar uma olhadinha, ver se a aceitação é boa dos vídeos. Se eu ver que realmente vale a pena, eu continuarei a tradução
do restante do livro, ok? Então, obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e continuem conosco. Até a próxima.